Caminhoneiro aterroriza motoristas na estrada usando uma máscara de diabo. Uma semana de desespero. Família procura por menino sequestrado pela babá. Morte trágica. Mulher é atingida por bobinas de metal quando passava pela calçada. Família que roubava carros é presa. A repercussão da goleada histórica do Bahia em cima do Vasco. Essas e outras notícias a partir de agora no BATV. Boa noite. Boa noite. A polícia ouviu hoje à tarde parentes do bebê raptado pela babá há uma semana em Salvador. Foi o segundo depoimento deles. A babá Lorena Nascimento Guerra, de 18 anos, tomou conta da criança por 2 dias e sumiu sem dar notícias. Há 5 dias, o metalúrgico sofre sem notícias do filho, de 1 ano e 3 meses. Esses 5 dias que sumiço do meu filho, parece que tem 1 ano, porque a gente não consegue dormir direito. Na tarde da última quarta-feira, Lorena Nascimento Guerra, de 18 anos, sumiu, levando o garotinho Ivan. Este tio da criança conseguiu localizar parentes da babá. Falou que ela costuma sumir, ela nunca fez esse tipo de coisa, entendeu? O irmão dela chegou a dizer que ela levou até 1 ano e 9 meses sumida. Os pais e os tios do garoto foram ouvidos novamente hoje à tarde na DERCA, Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes. Pelo amor de Deus, que ela estiver escutando a gente, vendo pela televisão, que ela traga meu filho, que a gente não aguenta mais de tanta dor, tanto sofrimento. E hoje à tarde, a mãe da babá, Lorena Guerra, foi à delegacia prestar depoimento. Ela pediu para não ser identificada. Disse que a filha tem problemas psicológicos e que já fugiu outras 3 vezes. Ela também falou que ligou para as amigas de Lorena, mas não conseguiu pistas da filha. Em Juazeiro, no norte, a procura por outra criança completou hoje 18 dias. Os pais adotivos de Lucas Gabriel, de 4 anos, dizem que o menino foi levado pela mãe biológica, Adriana Souza Matos. A polícia fez buscas em Petrolina, Pernambuco, para onde ela teria fugido com a criança, mas ainda ninguém foi encontrado. Está presa uma quadrilha que roubava carros em Salvador e região metropolitana para revender no interior e em outros estados. Os criminosos ainda falsificavam documentos e adulteravam os números do chassis. A polícia acredita que a quadrilha roubou 100 carros só este ano. 5 integrantes foram apresentados esta tarde, entre eles a filha e o ex-marido desta mulher, Jaira Fagundes Moreira, que comandava a quadrilha. Ela foi presa em Juazeiro, no momento em que repassava um carro roubado. Ao todo, 11 pessoas foram presas na Bahia, Pernambuco e Sergipe. E um suspeito foi morto em confronto com policiais. Nós conseguimos prender todas essas pessoas, as pessoas que adulteravam, os que assaltavam para tomar o carro, os que comercializavam e os que recepcionavam esses carros. Segundo a polícia, a quadrilha era uma das maiores da Bahia. Os carros roubados em Salvador e região metropolitana eram revendidos no interior e também nos estados de Pernambuco e Sergipe. Foram mais de 100 roubos de carros só nos 6 primeiros meses deste ano. Os bandidos agiam principalmente nos bairros de Brotas, Pituba, Boca do Rio, Itapuã e Estela Mares, bairros que lideram a estatística deste tipo de crime. De janeiro a junho deste ano, foram 4.257 roubos e furtos de veículos em Salvador e região metropolitana, número 47% maior do que no mesmo período do ano passado. O marginal que rouba, que toma carro de assalto, ele já vai ter dificuldade de vender, porque as quadrilhas especializadas em adquirir e adulterar veículos estão presas. Uma mulher morreu hoje em Conceição do Coité, a 210 quilômetros de Salvador, depois de ser atingida por bobinas de metal. 4 bobinas caíram da carroceria de um caminhão que estava descarregando material para ser colocado em um depósito. Selma Magda Melo Batista, de 50 anos, passava pela calçada quando foi atingida e morreu na hora. A polícia não quis divulgar o nome do motorista do caminhão, mas disse que ele vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Daqui a pouco, a festa do Bahia, depois de uma vitória histórica. E detalhes sobre o caso do caminhoneiro Diabo, que vinha aterrorizando motoristas na estrada. Até já. Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais.
O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um banheiro químico em Palmas de Monte Alto. Segundo a polícia, a mãe é uma jovem de 20 anos. Ela deu entrada no hospital com hemorragia logo depois do parto. Assim que tiver alta, a jovem será ouvida pela polícia e pode ser indiciada por infanticídio. Um fim de semana com muitas ocorrências policiais em Vitória da Conquista. No bairro Alto da Boa Vista, um tiroteio provocou a morte de 2 pessoas e deixou outras 5 feridas. Os irmãos Gilson Martins de Souza e Mário Sérgio Martins de Souza foram mortos neste bar, no Alto da Boa Vista, em Vitória da Conquista. Eles foram atingidos por tiros disparados por cerca de 10 integrantes de uma quadrilha. Os bandidos já chegaram no local atirando. De acordo com a informação de testemunhas, foram vários os disparos. Vamos mostrar agora algumas das marcas. Aqui temos uma, aqui outra. Marcas de bala também de menor calibre, como essas aqui. Olha só. E outras que chegaram a perfurar a parede. Além das 2 mortes, 5 pessoas ficaram feridas após os disparos e foram encaminhadas para o hospital regional. Esta mulher, que mora próximo ao local dos crimes, conta que ouviu os disparos. Eles veio assim, pegou com um tipo, como fala, vem para matar e roubar e destruir, entendeu? Foi vários disparos. Eu só vi os disparos saindo. Segundo a polícia, um homem conhecido como Zaqueu, que seria o chefe da quadrilha, foi morto ontem em També, em confronto com os policiais. O caso vem sendo investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Segundo o delegado Neuberto Costa, os outros envolvidos com os crimes no bairro Alto da Boa Vista já foram identificados. O delegado disse ainda que será solicitada a prisão preventiva deles. Eleições 2012 é a segunda-feira de campanha dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista. Você confere agora. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, pela manhã gravou o programa eleitoral e fez reunião com coordenação de campanha. À tarde, participou de debate com professores da Rede Municipal de Ensino. Agora à noite, apresenta programa de governo à Igreja Católica. Abel Rebouças, candidato do PDT, pela manhã deu entrevista a uma emissora de rádio. À tarde, foi entrevistado por outra emissora de rádio e participou de debate promovido pelo Sindicato dos Professores Municipais. À noite, participa de reunião no TRE e de debate promovido pela Igreja Católica. O candidato do PV, Edgar Mão Branca, pela manhã gravou o programa eleitoral. À tarde, participou de debate organizado pelo Sindicato do Magistério Municipal. À noite, faz panfletagem na porta de empresa de calçados. O candidato do PPS, Elkson Soares, pela manhã atendeu no comitê. Na parte da tarde, gravou o programa eleitoral. E o candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã cumpriu agenda na prefeitura. À tarde, gravou o programa eleitoral. Agora à noite, tem reunião com candidata à vereadora no bairro Candeias e faz caminhada nos conjuntos Vila Bonita e Vila Sul. Agora o tempo, uma terça-feira de sol sem previsão de chuva em Vitória da Conquista. A temperatura na cidade varia entre a mínima de 16 e a máxima de 30 graus. Tempo instável no sudoeste nesta terça-feira. Em Lagoa Real, o dia será de sol sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 35. Já em Itiruçu, podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. A mínima é de 22 e a máxima pode chegar aos 34. Em instantes, o resultado da Operação Independência pelas estradas da região e a campanha da Justiça Eleitoral pelo voto consciente. Duas pessoas morreram neste fim de semana num grave acidente na BA-148, próximo a Brumado. O acidente aconteceu no trecho entre Brumado e Livramento de Nossa Senhora por volta das 10 horas da noite de sábado. O condutor, Samuel Teixeira Dias, de 23 anos, perdeu o controle do veículo que capotou em uma curva. O motorista morreu carbonizado após o carro pegar fogo. Samuel Silva Bittencourt, de 21 anos, que viajava como carona, foi arremessado numa distância de 400 metros. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele estava sem o cinto de segurança. O carona foi levado ao hospital de Brumado em estado grave, depois transferido para Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a Polícia Rodoviária, o acidente pode ter sido provocado por excesso de velocidade. As polícias rodoviárias federal e estadual fizeram um balanço das ocorrências nas estradas durante o feriadão da Independência. De acordo com as polícias rodoviárias estadual e federal,
o fluxo aumentou cerca de 40% durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Nas estradas estaduais que cortam a região sudoeste, foram registrados 3 acidentes. No caso, 2 tombamentos sem vítimas, um capotamento seguido de incêndio, né, e, consequentemente, uma vítima fatal. Tivemos em torno de 25 autuações, algumas retenções. Na BR-116, no trecho de responsabilidade da PRF de Vitória da Conquista, foram 12 acidentes, 5 feridos e 1 morte. A Polícia Rodoviária Federal compara as estatísticas de 2012 com as de 2 anos atrás, porque o feriado de 7 de setembro de 2010 também foi prolongado. E nesta comparação, os dados indicam uma redução de 14% no número de acidentes, de 48% na quantidade de feridos e de 90% no total de mortes. Com relação às outras ocorrências, nós tivemos uma pessoa detida, apreendemos 25 quilos de maconha, meio quilo de crack, foram apreendidos 335 itens eletrônicos, descaminho, são produtos sem nota. Foram apreendidos 300 quilos de queijo, vindo de Minas, sem refrigeração, sem os selos de fiscalização. Eleições 2012, o Tribunal Superior Eleitoral começou a segunda etapa da campanha de conscientização sobre a importância do voto e lembra que comprar ou vender o voto é crime e prejudica a cidadania. No dia 7 de outubro, o povo vai às urnas. Adultos entre 18 e 65 anos de idade são obrigados a votar. O problema é que muitos dos eleitores não têm consciência do que representa o voto. Infelizmente, segundo este juiz eleitoral, a compra de votos ainda é uma realidade no país. Infelizmente, nós ainda convivemos com esse tipo de prática por alguns políticos. Claro que a tendência é que a cada eleição isso vem diminuindo, porque a Justiça Eleitoral tem agido e tem punido severamente candidatos que compram voto, que pode acontecer até a perda do seu mandato. E uma coisa que deve ser salientada, o eleitor que vende seu voto também está cometendo crime e também pode ser punido por isso. Para mudar o cenário, o Tribunal Superior Eleitoral começou a segunda etapa da campanha de esclarecimentos sobre as eleições municipais de outubro. O tema é Valorize seu voto. Vote pela sua cidade, vote limpo. É bem momento do eleitor parar e pensar, porque aquele voto que ele está dando, ele está transferindo o poder para aquele candidato, exercer em nome dele todas as suas condições no mandato que vai vir pela frente. Nas ruas, muita gente reconhece a importância da campanha. Você vendendo seu voto, depois você não vai ter como cobrar da sua cidade um governo melhor, pois com a compra de votos você não vai ter nem como você exigir das pessoas depois, dos governos, uma cidade melhor, um bem-estar melhor. Seu voto ele pode decidir o futuro da nossa cidade, então a gente não pode vender nosso voto jamais. Quem vota em troca de vantagens acaba votando contra a cidadania. O político que oferece votos, na verdade, já está mostrando para o candidato, oferece de valores em troca do voto, está mostrando para aquele eleitor que ele não vai ter uma condição digna de exercer o seu mandato. BTV de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.